Olá, hoje eu falo sobre a estrutura de um contrato, os itens mínimos que um contrato deve tratar. O primeiro deles é a identificação das partes. O que parece bastante simples é colocar o nome, o endereço, o CNPJ do contratante, do contratado, não é só isso. É importantíssimo verificar se quem está identificado e ao final assina o contrato tem a capacidade civil para isso, porque são as pessoas envolvidas na obrigação que vão se comprometer com os termos daquele contrato. Então, havendo mais de um envolvido no contrato, por exemplo, a empresa A vai tomar os serviços e a empresa B vai faturar, vai pagar, o banco. Então, enfim, todos os envolvidos, todos que de alguma forma se obrigarem a algum ato naquele contrato, devem estar ali identificadas. E tomar o cuidado de identificar se as partes têm capacidade para assumir aquelas obrigações. Eu já vi alguém que não era o proprietário de um imóvel colocar para locação, firmar o contrato e aquele contrato não ter força alguma, porque ele não podia dispor daquele imóvel. Então, o que parece simples é bastante importante, vale uma atenção. O segundo item é o objeto do contrato, que também, quanto mais detalhado, melhor. Isso só o profissional que presta o serviço pode detalhar. Não basta colocar projeto de arquitetura no endereço tal. Isso não é um objeto. Também, mas como é que esse projeto vai ser feito? Vai ser entregue em mídia digital? Vão ser apresentadas em reuniões? Tem etapas de aprovação? Vai depender de informações anteriores? Inclui a aprovação na prefeitura? Enfim, todas as tarefas e todas as etapas de serviços e os serviços, os produtos que serão entregues têm que estar detalhados. Para que o profissional não seja exigido além daquilo que ele se comprometeu e para o cliente poder exigir tudo aquilo que lhe foi prometido. Então, o desenho do objeto do contrato é bastante importante. O prazo, da mesma forma, prazo 30 dias. Não, e se chove, o que eu faço com esse prazo? Eu não posso prestar o serviço numa área externa, por exemplo, ou se o condomínio não me deixou entrar, se eu não aprovei o projeto na prefeitura, enfim, se eu dependo de uma informação do cliente que ele não deu, enfim, há inúmeras variantes para o prazo que tem que estar previstas nesse contrato, para justamente depois não ter não ter aplicação de multa. A gente não sabe se aplica uma multa para um prazo que não foi cumprido, mas o responsável pelo descumprimento do prazo foi o próprio cliente. Então, isso tem que estar bem delineado. O valor do contrato, da mesma forma, não basta colocar o valor dos honorários, é preciso indicar como é que esse valor será pago, se for pago atrasado, como é que ele será pago, se o serviço não for entregue no prazo, como é que isso será pago, quem será responsável pelas taxas, pelos tributos, porque no meio do contrato, por exemplo, taxas com custos com cópias, com transporte, quem vai cobrir isso? Se está no preço, não está? Isso tudo também tem que ser detalhado para lá na frente não ter discussão, e muitas vezes o profissional acaba pagando para trabalhar porque não previu tudo que estava envolvido nessa prestação de serviço. Outro item que vai ser discutido num outro momento, porque é bastante rico, tem muito detalhe, são as responsabilidades de cada um e os limites dessas responsabilidades. Há coisas que não podem ser colocadas em contrato porque a lei, o conjunto normativo já determina esses limites de responsabilidades. A gente vai falar disso oportunamente. Mas há alguns limites que podem ser incluídos sim no contrato, isso a gente vai falar depois. As formas de encerramento do contrato, que todo mundo chama de rescisão. Rescisão é só uma das formas. Mas como é que este contrato especificamente se encerra? Com a entrega do objeto, com a remuneração? E se eu quiser encerrar antes do contrato? E se você der causa a esse encerramento, quer dizer, quais as formas de resolver o contrato? Isso tem que estar bastante desenhado, bastante indicado. Por fim, as penas, quer dizer, para o descumprimento do contrato de cada qual, quer dizer, cada parte que descumprir ou
prejudicar o cumprimento do contrato, o que acontece? É multa, me permite o atraso, enfim, isso também tem que estar bastante indicado. E, finalmente, onde, havendo ainda algum litígio, algum conflito, onde isso vai ser resolvido? Numa câmara arbitral, em juízo, enfim, como é que isso também pode ser disposto em contrato, as formas de solução de um litígio, de um eventual litígio. Mas que um contrato bastante detalhado não terá. Então, vale a pena perder algum tempo com o seu advogado ou com o seu jurídico para desenhar com bastante detalhe o contrato, para poder trabalhar gostoso e lá na frente poder ter um limite de não ser exigido além da conta e poder o cliente poder exigir tudo aquilo que lhe foi prometido. É isso. Até o próximo. Obrigada.